Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre 8 questões que podem atrapalhar sim, que o seu bebê comece a andar, que ele aprenda a dar os primeiros passinhos. Vamos lá comigo entender que coisas são essas que são importantes tomar cuidado para não fazer com o seu bebezinho. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Já vamos direto pro assunto. Vamos lá, eu vou falar 8 questões para você analisar aí, ver se vai fazer sentido para você. Cuidar para não fazer isso com o seu bebê, pois isso não vai ajudar ele no processo de aprendizagem do andar. Primeira questão. Não deixe o seu bebê adquirir o hábito de sentar em W. Por quê? Porque o sentar em W vai trazer a inativação do abdômen. Quando a criança senta em W, os músculos do tronco têm pouco trabalho para manter aquela postura. Porque na posição em W, a criança tem bastante equilíbrio e estabilidade, fazendo com que o tronco, o abdômen não tenha que fazer força para manter aquela posição. E isso não é bom. Por quê? Porque é na instabilidade que a criança vai adquirir força para manter a postura corporal. E para a criança aprender a andar, ter o controle abdominal e ter equilíbrio é muito importante. E se você quer saber um pouquinho mais sobre o sentar em W e sobre os prejuízos que pode trazer para o desenvolvimento da criança, eu vou deixar na descrição abaixo o link desse vídeo que eu falo sobre os riscos do sentar em W para o desenvolvimento motor da criança. 2. Pular etapas do desenvolvimento motor. A maturidade do nosso corpo acontece de forma cefalocaudal, de cima para baixo. Mas o que isso significa? Significa que precisamos controlar primeiro a cabeça e o pescoço, depois membros superiores e tronco e por último quadril, joelho, tornozelos e pés. Logo, se não temos controle e estabilidade de cabeça e pescoço, fica muito difícil conseguir estabilidade de tronco e membros superiores e inferiores de forma eficiente. E foi esse aí o processo motor que ocorreu com a gente. É exatamente esse o processo motor que vai acontecer com o seu bebê. Então vai ser cabeça, pescoço, membros superiores, tronco e depois vai vir quadril, joelho, tornozelos e pés. Pular isso não vai auxiliar no desenvolvimento da marcha, do caminhar do seu bebê. Então não pule fases de desenvolvimento do seu bebê. Então por isso não devemos pular nem antecipar nenhuma fase de desenvolvimento motor do bebê. Cada etapa é fundamental para que as habilidades aconteçam uma a uma. E aí entra a terceira questão, que é uma etapa que a gente pode avançar aí antes da hora e que não vai ajudar a criança a andar. Terceira questão, colocar o bebê em pé antes da hora. É esperado que o bebê consiga ficar em pé sozinho por volta dos 9 meses. Mas, e se isso acontecer antes? Keila, tem algum problema? Se for de forma espontânea, se esse bebê se pôr em pé sozinho, tudo bem, que ele está mostrando que ele já está preparado por conta das habilidades adquiridas anteriormente, por conta dos fortalecimentos anteriores que ele já teve, cabeça, pescoço, membros superiores, tronco. Então ele está dando um recado para você que ele está pronto. Mas quando nós colocamos antes, aí a gente pode sim atrapalhar o desenvolvimento seguinte dessa criança. E qual que é a questão então de colocar o bebê em pé antes da hora? Quando esse bebê ainda não tem 9 meses e a gente coloca ele em pezinho, assim como eu tô fazendo com a Laura aqui, ó, e eu fico segurando e eu deixo que esse bebê coloque força, que ele apoie esse pé, que ele sinta a força da gravidade sobre a sua coluna, você está adquirindo uma habilidade motora desse bebê que o corpinho dele ainda não está pronto para isso. Essa coluna ainda não está pronta, ela tem todo um fortalecimento que precisa acontecer de forma cefalocaudal, que é isso, de cima para baixo. Então, para que esse pé tenha força e consiga ficar aqui e toda essa perna, essa coluna consiga sustentar, primeiro lá em cima tem que começar esse fortalecimento. Então, se você coloca um bebezinho antes da hora em pé e deixa ele sentir essa força, você está fazendo com que essa coluna da criança faça um esforço antes do momento em que ele está preparado para isso, antes dele estar maduro. É por isso que não dá para colocar antes. Então você está antecipando aí
pode ser que algumas habilidades que essa criança ainda não tem não seja desenvolvida e daí pode vir a atrapalhar a próxima etapa de desenvolvimento motor dessa criança. Quarta questão, não coloque o seu bebê em andadores. Por quê? Primeiro, a Associação Brasileira de Pediatria não recomenda o uso de andadores porque pode causar um acidente e trazer trauma crânioencefálico. Se esse andador tropeçar e cair, essa criança tem um risco de bater essa cabeça, então pode trazer esse trauma para ele. 2. Esse bebê ganha independência de locomoção antes da hora, ou seja, o cérebro dele ainda não está bem maturado e ele já tem essa independência de sair andando para onde ele quer. E aí é o risco, ele pode alcançar fogão, ele pode alcançar panela quente, ele pode alcançar utensílios de porcelana, de vidro. E aí tem risco de acidente, vão oferecer risco para a vida desse bebê. 3. A criança só estará pronta para andar quando ela conseguir ficar em pé sozinha. Você colocar então essa criança no andador, você vai sobrecarregar musculaturas que ainda não estão maduras o suficiente para sustentar o peso desse corpo, podendo causar compensações musculoesqueléticas futuramente. 4. Os andadores impedem que a criança, que o bebê encontre o seu próprio eixo de equilíbrio e dá uma falsa sensação de liberdade para ele. Não existe a ativação muscular de forma funcional, pode inclusive atrasar essas conquistas dos primeiros passos. Por quê? Porque quando a criança procura o seu eixo do equilíbrio, ela vai se desequilibrar e no desequilíbrio é quando ocorre a ativação abdominal. E ali o andador está fazendo tudo pela criança. 5. Usar calçados ou meia. Nos primeiros meses de vida, o bebê possui muitos receptores sensitivos nos seus pés, o que auxiliam o bebê no processamento das informações do ambiente. Por volta do 4º mês de vida, o bebê já é capaz de pegar os seus pezinhos sozinho. E isso favorece muito a maturação do seu sistema nervoso, seu desenvolvimento motor e sensitivo. Por volta do 9º mês de vida, o bebê começa a se colocar de pé e a partir de todas as sensações táteis que recebeu anteriormente, ele se sente pronto para a partir daí dar seus primeiros passos futuramente. Permitir que os bebês explorem diferentes solos descalços favorecem bastante esse estímulo. Pode ser em solos como grama, areia, terra, pedras, água, entre outros tipos de solos diferentes. Todos eles vão favorecer e vão ser excelentes para esse desenvolvimento tátil do pé do bebê. E quando a gente coloca um calçado ou uma meia, isso não vai ajudar. Keila, mas e se eu quiser colocar um calçado? Qual que é o calçado mais adequado para colocar no meu bebê? Nenhum calçado vai substituir a qualidade de um pé descalço, ainda mais na primeira infância. Alguns calçados não oferecem apoio ao calcanhar, aumentando a chance do desenvolvimento de uma marcha errada e possíveis lesões. Outros calçados têm o solado reto, não favorecem em nada a anatomia do pé do bebê. A forma do pé é uma base estrutural que distribui o peso do nosso corpo, que permite todas as possibilidades de movimento, atender às demandas daquele ambiente em que se está andando. Então, quando você precisar colocar um calçado na sua criança, no seu bebê, busque calçados de marcas ortopédicas ou calçados que favoreçam o desenvolvimento do pé do bebê. E as meias? Qual a questão das meias? Se caso você mora numa região fria, é claro que o seu bebê vai precisar sim colocar uma meia. Você também vai precisar. Mas, se no caso você está numa região aí que é muito fria e o seu bebê começou a aprender a andar, opte por meias que sejam antiderrapantes para evitar quedas, porque as meias que não têm o antiderrapante, elas podem ser lisas e como a criança ainda está adquirindo equilíbrio e coordenando o próprio corpo, vai ter muitas quedas até que ela aprenda a caminhar. Deixo como indicação essas meias aqui que tem aí essas bolinhas como antiderrapantes. Essas meias aqui que tem solado inteiro com antiderrapante pode não ser interessante para uma criança que está aprendendo a andar. Ela adere demais no chão, o que pode vir a favorecer mais tropeços. Tenho mais 3 questões para falar com vocês, mas já quero te lembrar, se você está gostando desse conteúdo, se eu estou te ajudando de alguma forma, já deixe seu like no meu vídeo para não esquecer. 6.
não deixar o bebê no chão. Evite deixar o bebê muito tempo só no carrinho, só no colo, só na cadeirinha. O bebê precisa ficar muito tempo no chão, pois é no chão que esse corpo vai sendo fortalecido para a etapa do andar. Lembra que eu disse do desenvolvimento ser de cima para baixo? Lá no chão que essa cabeça vai ser fortalecida, esse pescoço vai ser fortalecido, esses membros superiores, esse tronco. Então a criança precisa ficar no chão, não é o chão cru, é o chão com um tapete. Então coloca um tapetinho no chão e deixa ali o seu bebê com alguns brinquedinhos brincando ali de barriga para baixo, de barriga para cima. Isso vai ajudar ele a se preparar também para andar. Porque todos esses fortalecimentos anteriores são fases que a criança precisa adquirir para aí sim chegar na fase de ficar em pé e de dar os primeiros passos. Eu tenho um curso que se chama Movimenta Bebê. Eu vou deixar para vocês na descrição abaixo o link para o meu curso, caso você queira adquirir, para você poder estimular o seu bebê aí fase a fase. Sétimo, cuidado com as fraldas. Utilize a fralda no tamanho certo do seu bebê. Ajuste certinho. Quanto às fraldas ecológicas, não coloque muitos absorventes, pelo menos ali durante o dia, enquanto seu bebê está estimulando e está treinando ali, apoiando nas coisas e treinando. Pelo menos aí, nesses períodos em que ele está se movimentando, não coloca muitos absorventes para não ficar muito grande e atrapalhar as pernas de se movimentar. Porque quando a gente coloca muito assim, pode fazer com que essas perninhas afastem demais. Por isso, observe sempre se as perninhas desse bebê não estão rodadas demais, de forma exagerada. Apesar dessa posição ser super fisiológica, saudável para o bebê, se as pernas desse bebê estiverem muito afastadas, podem atrapalhar a movimentação funcional dele para o caminhar. Então a questão da fralda é mais por isso, é mais por uma questão de atrapalhar a funcionalidade, não que você não pode, mas prestando atenção nisso para não atrapalhar a funcionalidade no momento do andar desse bebê. Oitavo, não dê a mão para o seu bebê andar. Centro de gravidade é um ponto no nosso corpo em que temos a distribuição das massas de forma equilibrada. É encontrando esse centro que adquirimos equilíbrio e, consequentemente, conseguimos andar. Então, quando a gente dá a mão para esse bebê andar, não permitimos que ele ajuste o seu corpo para encontrar esse centro, que está aqui atrás da lombar do bebê. Além de estarmos gerando nesse bebê uma falsa sensação de autonomia e independência. Espero que tenha sido possível perceber que o desenvolvimento motor tem sim uma sequência esperada. Ele é como uma engrenagem, a anterior precisa girar para que a próxima também gire. Por isso, a importância do bebê passar por todas as etapas, de uma forma leve, de uma forma lúdica, de uma forma divertida. Não tenha pressa para o seu bebê andar. Dentro dos marcos de desenvolvimento é esperado que o bebê ande até os 18 meses, mas dê sim oportunidade para isso. Cuidado com o desenvolvimento desse bebê, acompanhe como que está indo esse desenvolvimento, acompanha como que estão os marcos de desenvolvimento dele. Você vê alguma coisa que acredita que está atrapalhando esse bebê, procura um profissional para te ajudar. Nesse caso, dependendo do que for, pode ser um fisioterapeuta infantil, um profissional de educação física, um psicomotricista clínico. Alguns desses profissionais podem te ajudar dependendo do que for. Mas se você ficar na dúvida, converse com o pediatra, conta a sua dúvida para ele pode te ajudar e te orientar nessa questão também, te indicando um profissional especializado nisso. Lembre-se também que o bebê andar mais cedo não é sinônimo de sucesso, porque é importante que quando o bebê atingir esse marco, ele realmente esteja preparado para ele, que ele não tenha sido forçado, não tenha sido adiantado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ainda tem alguma dúvida, coloca nos comentários abaixo e eu deixo para você a sugestão dessa playlist, que aqui eu falo mais coisas sobre o desenvolvimento do bebê. Te aguardo lá! Tchau!